Olá, meus queridos e minhas queridas. Vou estar aqui dando mais um retorno da atividade de física que foi mandado para casa. Vou tentar ser breve para não ficar cansativo, porque mesmo a gente querendo que o vídeo fica pequeno, mas geralmente está ficando grande e às vezes fica cansativo para vocês assistirem. Então, nós estamos estudando agora vetores, porque não tinha visto antes e é necessário para resolver algumas questões de física. Então estou dando uma retomada aqui para a gente ter uma base para responder as questões de física. Nos videoaulas, não sei se vocês deram para observar que os vetores nós somamos, subtraímos, usamos teorema de Pitágoras e às vezes aquela regra do paralelogramo. Quando é que eu faço cada coisa? Eu vou usar a soma quando eles tiverem o mesmo sentido e a mesma direção. Eu vou usar a subtração quando tiver sentido oposto à direção. Vou usar o teorema de Pitágoras quando fala que ele é perpendicular. Se é perpendicular, forma um ângulo de 90 graus. Então eu vou usar o teorema de Pitágoras e vou usar a regra do paralelogramo quando o ângulo for diferente de 90 graus. Com 60, por exemplo, a gente usa a regra do paralelogramo. Essas questões aqui que tem são todas de teorema de Pitágoras, porque fala de perpendicular. Por exemplo, essa primeira questão, o que ela está dizendo? Um cabo puxa uma caixa com uma força de 30 newtons perpendicularmente a essa força. Outro cabo exerce sobre a caixa uma força igual a 40 newtons. Determina a intensidade da força resultante sobre o bloco. Então veja que essa questão ele falou de perpendicular. Se fala de perpendicular, forma assim. Então, se eu colocar essa linha aqui e essa outra linha aqui formando 90 graus, ela é perpendicular. Toda vez que fala de perpendicular, a gente logo pensa assim, ó, isso é ser perpendicular, formando um ângulo de 90. E quando forma um ângulo de 90, a gente vai usar o teorema de Pitágoras. Então aqui formou um triângulo retângulo, onde aqui é 30 newtons, aqui é 40 newtons, quer saber a força resultante. Essa força resultante aqui. Então a gente faz o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras a gente já sabe que é A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. Ele é usado em triângulos retângulos, onde A representa a hipotenusa, B representa um cateto e C representa o outro cateto. Substituindo os valores aí. E fala o quê? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos dois catetos. Observa que esse aqui eu posso chamar de... Vou chamar esse aqui de B, vou chamar esse aqui de C e vou chamar esse aqui de A. Qual o valor de A? Não tem, é o que eu estou pedindo, é a força resultante. Então eu vou achar aqui... colocar a força resultante, o mesmo A, poderia ser um ou outro. Qual o valor de B? B nós colocamos com 40 ao quadrado. Qual o valor de C? C nós usamos 30 ao quadrado. Força resultante ao quadrado é igual. 40 ao quadrado, eu vou fazer 4 vezes 4, 16, como foi 2 vezes, 1600. 30 ao quadrado é 900. 30 ao quadrado é 900. Força resultante ao quadrado é igual. Vou somar esses dois números aqui. Vou somar aqui 1.600 mais 900. 0, 0, 15, 2. 2.500. Somando aí deu 2.500. Eu quero achar a força resultante. Para isso eu tenho que fazer raiz desse lado e raiz desse lado. Por que eu vou fazer isso? Passar esse 2 aqui de cima. Aqui tem um 2 oculto, com um índice. Esse 2 é cortado com esse 2. E só a força resultante que é igual. Quanto é a raiz quadrada de 2.500? É 50, porque 50 vezes 50 é 2.500. Então a força resultante é de 500 newtons. Ó, gente, aqui tinha um macetinho também. Por exemplo, não sei se vocês lembram que existe o triângulo retângulo que Pitágoras fez do estudo, que a hipotenusa era 5, esse cateto era 3 e o outro cateto era 4.
Então era 3, 4, 5 o triângulo retângulo que ele fez os estudos. Então, se eu pegar um triângulo que os lados são proporcionais a 3, 4 e 5, eu posso usar o raciocínio direto. Se eu pegar aqui, por exemplo, e dividir por 10, e aqui eu dividir por 10, 30 por 10 dá 3, eu corto 0, 40 por 10 dá 4. Aí vai 3, 4, aqui provavelmente vai ser 5. Mas como não era 3, 4 e 5, era 30, 40 e 50, em vez de aqui ser 5, é 50. Esse 50 aqui. A segunda questão, ela também fala de perpendicularidade. Por exemplo, essa segunda questão aqui, ela fala o seguinte: a localização de um lago em relação a uma caverna pré-histórica exige que se caminhasse 200 metros numa certa direção e em seguida 480 metros numa direção perpendicular. A primeira, perpendicular à primeira. A distância em linha reta da caverna ao lago era em metros. Então, eu tentei desenhar aqui, não falou que era para leste, né? Não falou as coordenadas, os pontos cardeais que estava usando. Se era andou em direção norte, sul, leste, oeste, não falou nada disso. Aí, como falou que ele andou primeiro 20 metros, depois andou 200 metros, depois andou 480 metros em outra direção, só que é perpendicular. Se é perpendicular, tem que formar 90 graus. Aí eu tentei ilustrar assim: aqui seria o lago e aqui seria a caverna. Quer saber a distância em linha reta do lago à caverna. Então a gente sai por teorema de Pitágoras também, devido à palavra no problema ter dito perpendicular. Então formou um ângulo de 90 graus e forma um triângulo. Raciocínio similar, eu vou chamar aqui de A, que é a distância, a hipotenusa. Então vai ser A é igual, A quadrado é igual B quadrado mais C quadrado. A gente não tem, quer descobrir. B pode ser 480 e C 200, tudo isso ao quadrado. Aqui já não dá para usar aquele raciocínio que eu usei para o anterior, porque não tem número que eu divide para formar aqueles proporção em relação a 3, 4 e 5. A quadrado é igual a 480 vezes 480, que é 480 ao quadrado. 480 vezes 480. Eu não vou usar os zeros por enquanto. 8 vezes 8, 64. Vão 6. 8 vezes 8, 64. Vão 6. 4 vezes 8, 32. E 6, 38. 4 vezes 8, 32. Vão 3. 4 vezes 4, 16. E 3, 19. Vai ser 4, 10. 8 e 2, 10. 9 e 3, 12, 13. Aqui vai 1. Coloco os dois zeros que eu tinha colocado antes. Então deu 230.400. Então 400 ao quadrado, que eu tinha colocado aqui, dá 230.400. Já 200 ao quadrado. 200 ao quadrado, eu vou pegar 200 vezes 200. Vai ser 2 vezes 2, 4. Coloco os 4 zeros que eu não tinha usado. 40.000. Então eu vou colocar aqui 40.000. A operação que pede aqui o quê? Uma soma. Então se está pedindo para somar, nós vamos somar, né? Somando aí esses dois valores, que é 230.400 mais 40.000, vamos encontrar 270.400. Então somando esse aqui mais esse aqui, vai dar 240.700. Então a soma desses dois deu esse valor aí, 270.400. 270.400, que é essa soma desses dois números aí. O que eu vou fazer aqui? Eu quero que esse A fique sozinho, porque essa distância eu não quero. Não quero esse 2 aí em cima. Para isso eu tenho que colocar a raiz quadrada em ambos os lados. Esse mais esse corta, sobra o A. Quanto é a raiz quadrada de 270.400? A raiz quadrada de 270.400, a gente tirando a raiz vai dar 520. Então, quando eu extrair a raiz aqui, vai dar
520 metros, que é a distância do lago à caverna. Vamos para a terceira e última questão. O que ela está dizendo? Um calouro do curso de Física recebeu como tarefa medir o deslocamento de uma formiga que se movimenta em uma parede plana e vertical. A formiga realiza 3 deslocamentos sucessivos. Primeiro, um deslocamento de 20 centímetros na direção vertical, parede abaixo. 2. Um deslocamento de 30 centímetros direção horizontal para a direita. 3. Um deslocamento de 60 centímetros na direção vertical, parede acima. No final dos 3 deslocamentos, podemos afirmar que o deslocamento resultante da formiga tem módulo igual a... Veja que nós estamos estudando vetores. Vetores, ele tem que dar módulo, direção e sentido. Tentei aqui ilustrar. Fala que é uma parede vertical, então podemos imaginar que ele está nesse formato, essa parede vertical. E esse calouro do curso de Física, ele vai resolver esse problema e foi dado alguns comandos. Por exemplo, o primeiro comando, a formiga desce parede abaixo 20 centímetros. Então, digamos que a formiga estava nesse... Digamos que seja a formiga, viu? A formiga estava nesse ponto, ela desceu 20 centímetros parede abaixo. 20 centímetros parede abaixo. Depois, o segundo comando, com a setinha indicando, ela andou 30 centímetros para a direita, na direção horizontal. Então, ela andou 30 centímetros nessa direção. E depois, ela subiu parede acima mais 60 centímetros. E no final, quer saber o módulo que a formiga deslocou. Então, digamos que ela está nesse ponto aqui agora. Ó. A formiga chegou nesse ponto. Aí quer saber o módulo que ela deslocou. A gente não pode somar 200 mais 300 mais 600. O que a gente faz quando a gente trabalha com vetores? A gente significa dizer o que ela andou, é a distância de onde ela saiu até onde ela está em linha reta. Então, quer saber esse deslocamento aqui da formiga, quer saber qual é o módulo da distância que ela está de onde ela partiu. Então, a gente pode usar o raciocínio do seguinte: eu posso traçar uma reta aqui perpendicular a essa reta aqui, ó, essa reta aqui, vertical. Se é perpendicular, forma um ângulo de 90 graus. Olha, se aqui embaixo é 30, lá em cima também vai ser 30 centímetros. Então, esse lado do triângulo, vocês observaram, aqui vai ser um triângulo, esse lado aqui é 30. Olha, esse pedaço aqui é 20 centímetros. Mas 20 vai interferir em quê? Por exemplo, daqui até aqui é 60. 60 menos 20 que eu tirei aqui, vai sobrar o que aqui? Vai sobrar 40. Porque 40 mais 20 vai dar os 60. Então, a gente vai trabalhar com o Teorema de Pitágoras com esse triângulo aqui. Então, esse triângulo tem um dos catetos 30 centímetros, embora o desenho ficou errado, o maior ficou menor. A escala ficou errada. E aqui é 40 centímetros. Então, 40 centímetros deveria ser maior. Mas isso não vai importar muito agora. Podemos usar o raciocínio que eu falei na questão anterior. Ela é proporcional. Se eu dividir essa por 10, vira 3. Se eu dividir essa por 10, vira 3. Aí fica aquele raciocínio. 3, 4, aqui seria 5. Seria 5. Que seria 3, 4, 5, que é o teorema famoso de Pitágoras. Mas aqui não é 3, é 30. Aqui também não é 40. Não é 4, é 40. Então aqui não é 5, é 50. Então o deslocamento dela seria de 50 centímetros. Mas se a gente não for fazer, não saber dessa forma, vamos fazer assim, ó. A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. Quem é o valor de A? Eu não tinha, vou chamar de A. Quem é B? É 30 ao quadrado. Quem é C? É 40 ao quadrado. A quadrado é igual a 30 quadrado
900. 40 ao quadrado, 1.600. A quadrada é igual. Somando os dois dá 2.500. Colocar a raiz de ambos os lados, corta, corta. A igual. Quanto é a raiz quadrada de 2.500? Mais ou menos 50. Uma positiva e outra negativa. Só que a distância, a gente não trabalha com distância negativa, então eu pego só o valor positivo. Então a distância que a formiga está de onde ela saiu até onde ela está são 50 centímetros. Valeu, meus queridos e minhas queridas. Fiz um vídeo pequeno para facilitar, que eu estava vendo que as pessoas não estavam visualizando. Então, para não ficar cansativo e todos tirar alguma dúvida, ver o vídeo, eu fiz pequeno.